Olá, nesse vídeo eu vou explicar como utilizar o comando compor pranchas. Primeiramente, onde ele está localizado. Ele está localizado aqui na aba de pranchas, compor pranchas. Ele vai abrir para a gente essa tela e nela a gente vai ter alguns recursos. Então aqui a gente vai ter listado as pranchas, certo? São todos os tipos de pranchas disponíveis aí no seu projeto. Então ele já vai listar aqui para a gente. Eu vou adicionar uma para a gente ver. Tá? Então temos aqui a prancha, se eu selecionar ela, a gente tem como trocar aqui o tipo da prancha, tá? Por um outro. Tem como renumerar, tem como renomear, certo? E vamos seguindo aqui. Então, aqui no comando de configurações, eu tenho como configurar algumas questões aqui. Primeiramente, se eu quero definir qual é a margem esquerda da prancha, a direita, a superior e a inferior. Os valores padrão aqui são os que mais são utilizados aí pelo mercado. No carimbo, a gente tem a margem direita, essa distância aqui da margem direita, tá? Essa linha vertical, e a distância da margem inferior, no caso, essa linha horizontal aqui, certo? Esse espaçamento vertical, eu vou indicar em seguida o que, que ele é, juntamente com os tipos de viewport. E a gente tem como trocar também o tema aqui. Podemos utilizar o tema claro ou o tema escuro. Eu prefiro utilizar o tema escuro. Então, vou fechar aqui e vamos seguir. A gente pode criar modelos de pranchas. Então eu vou excluir essa daqui e vou na aba modelo de prancha. O que é um modelo de prancha? É basicamente a prancha que a gente utiliza sempre com suas respectivas legendas. Então eu vou criar dois modelos de prancha aqui. Vou criar o modelo A0, tá? Eu vou colocar aqui as notas elétricas, então ele busca pelas palavras que contém, né, o que eu digitei aqui. Então eu vou colocar aqui. Não vou me importar agora com a exata posição, pois para isso eu vou utilizar aqui a ferramenta de alinhar. A gente tem essa ferramenta de alinhar que é exatamente igual ao do Revit. Então eu cliquei aqui na borda da prancha, na margem da prancha, e agora com a tecla Ctrl eu vou alinhar várias de uma vez só. Agora eu vou refazer o atalho é o AA, fazer aqui para cima. Não vou me preocupar em deixar isso encostado um com o outro, pois aqui tem uma folgazinha que o Revit sempre aplica e ela já é suficiente para ficar dentro dessa margem do carimbo. Ok? Eu vou salvar isso aqui como prancha, modelo de prancha 0. Salvei e vou agora fazer a mesma coisa para o A1. Então vou trazer aqui os modelos. Funciona com arrastar e soltar. Então vamos alinhar aqui primeiramente na horizontal, agora na vertical. E agora eu vou salvar isso daqui como o modelo de prancha A1. Salvei o modelo. Agora, quando a gente vier aqui em pranchas, a gente vai ver que os modelos que a gente criou estão listados aqui na parte de pranchas, tá? Então, se eu criar um, ele já traz o modelo com as legendas que a gente criou, tá? Se eu criar o modelo A1, ele também vai trazer a mesma coisa, ok? Se eu der um Ctrl Z aqui, nós temos as ferramentas de edição, tem como desfazer e refazer, né? O atalho é o Ctrl Y. Ou então, se a gente quiser excluir a prancha, a tecla Delete já apaga as vistas que estão dentro da prancha também, tá? Ou caso eu queira dar um zoom para encaixar somente em uma prancha, eu já venho aqui, ó, o atalho é o ZE, enquadrar a prancha selecionada. Da mesma forma aqui, dá o ZE, tá? Se quiser dar um zoom para selecionar todas, o atalho é o ZA, ok? E eu vou começar a fazer a distribuição de pranchas. Então eu vou excluir aqui essa A1, vou ficar apenas com a A0, colocar o modelo de prancha A0 e aí eu vou fazer a distribuição. Então, aqui nas vistas de quadro, eu tenho, na verdade, aqui um navegador de vistas com todas as vistas do projeto, tá?
agrupadas aí por algumas características. Então, vista de quadro são todas as vistas associadas a um dado quadro do projeto. E aqui eles estão subagrupados por pavimento. Então, em ordem crescente do pavimento, né? Térreo, depois primeiro pavimento, level 2, cobertura e assim vai, tá? Então, quando eu puxar aqui, veja, se eu expando aqui, eu tenho cada uma das vistas associadas ao quadro. E se eu seleciono aqui o quadro de uma vez e solto, ele já vai alocar para mim todas as vistas daquele quadro na prancha e vai me perguntar se eu quero renomear aquela prancha para diagramas de proteção o nome do quadro, tá? Vou dizer que sim. Aqui tem todas as vistas do quadro, então tem o tabela de painéis, quantitativo de fiação por circuito, quantitativo de fiação do quadro, resumido, né? Tem o detalhe da proteção, quantitativo de itens de proteção, temos o diagrama unifilar, o multifilar, tá? E aí é aqui que entra a parte de viewport. Então aqui em configurações a gente tem os detalhes de viewport, e aí eu vou explicar para vocês o que que ele é. O viewport nada mais é do que o nome da planta ou no nome da vista em prancha. Normalmente o Revit adiciona uma bolinha, a família padrão é essa, com uma linha aqui. E aí aqui embaixo você tem a escala, normalmente 1:50, né? Aqui em cima você tem o nome da vista. E aqui dentro você tem o número da vista nessa prancha, tá? Então, cada um dos tipos de vista você pode configurar qual é o tipo de viewport aqui. Então, para planta, elevação, vista de detalhe, corte, 3D, legendas. Então, para legenda eu uso nenhum, então ele não vai colocar a bolinha embaixo, tá? 3D também nenhum. Vista de detalhe, que são os diagramas aqui, em sua maioria vão ser os diagramas, eu vou deixar nenhum também. E os outros já são os pré-configurados aqui nesse template, ok? E aqui também nós temos o espaçamento vertical. Então, caso eu selecionasse mais de um quadro, ele ia, quando eu fosse pular de um quadro para o outro, nesse, nesse arrastamento aqui de vistas, ele ia pular essa distância aqui, tá? 1,5 cm. Vamos ver isso na prática. Aqui, ele adicionou o espaço, que é justamente o espaço onde vai a viewport type, né? Onde vai o tipo de viewport para ter um espaçozinho para caber aquelas linhas, ok? Então, agora que a gente fez individualmente, deixa eu apenas mostrar as ferramentas de edição que a gente tem aqui. A gente pode fazer o movimento aqui com o mouse, selecionando vários. A gente pode selecionar vários e mover com a setinha do teclado, como igual no Revit, tá? E aí a gente pode fazer algumas ferramentas de alinhamento. Então temos aqui as ferramentas de alinhamento. Alinhar para a esquerda. Eu vou tirar aqui o zoom automático. Alinhar pela direita. Temos também alinhar pelo topo. Todas ficam no mesmo topo. E alinhar pela parte de baixo. Então, todas ficam na mesma parte de baixo. Além de termos ferramentas para centrar em X, centrar em Y, distribuir horizontalmente, distribuir verticalmente, iguais às ferramentas de alinhamento que o próprio Revit nativo tem. Tá? Já mostrei a ferramenta de alinhar por linha, que é a padrão que a gente conhece bem lá do Revit, e além disso a gente tem uma outra aqui que é o mover por encaixe. Então eu vou selecionar aqui qual é o ponto de destino, vai ser de qual vista, né? Tá? Então eu quero esse ponto aqui de destino, fica pintado de vermelho e vou ligar aqui. Então ele já alinha dessa forma, beleza? Agora eu vou fazer a distribuição automática de todos os meus quadros de uma vez. Então a gente vem aqui em distribuir vistas de quadros. Estou com todos os quadros selecionados. Eu vou usar uma regra de locação que ao invés de mostrar todas as plantas, mostra apenas a tabela de painel, o diagrama unifilar e o detalhe da proteção. E vou usar o modelo de prancha A1 para fazer essa distribuição. Então, vou fazer aqui a distribuição. O Revit vai calcular as dimensões das vistas, tá? Isso é necessário quando a gente arrasta lá, quando a gente está trabalhando no Revit, a gente arrasta uma vista para uma
prancha, ele sempre dá um tempinho de carregamento, e isso que a gente está vendo aqui é justamente isso, certo? Isso aqui vai acontecer somente uma vez, mesmo que você der Ctrl Z, ele ainda vai lembrar qual é a dimensão da vista, e isso foi feito para dar agilidade aqui quando a gente estiver montando as pranchas, beleza? Então eu vou cortar o vídeo aqui para dar mais agilidade e já volto em seguida. Olha só, ele conseguiu criar todas as pranchas aqui para a gente, já utilizando o modelo de prancha com as respectivas legendas que a gente mandou ele criar. E aí ele avisou que não foi possível locar as vistas dos seguintes quadros, tá? Esses nomes a gente não precisa decorar, porque aqui tem um detalhe que a gente consegue enxergar isso com maior facilidade. Vou dar OK. Então, aqui esse retangulinho ele ficou meio azul, meio cinza para indicar que algumas das vistas do quadro foram locadas em prancha, mas não todas, tá? Aqui dentro a gente tem que o azul significa que foi locado em prancha, já que isso aqui é uma vista, tá? E o cinza significa que não foi locado em prancha. Então, se a gente procurar um retângulozinho cinza desse, significa que nenhuma vista deles foi locada em prancha. E aí a gente pode vir aqui e fazer. Eu vou colocar um a 0, eu não coube na A1, né? Eu vou utilizar o modelo de prancha, aliás, a regra de locação, tabela, unifilar e proteção. Pedir para renomear, vou ajustar aqui um pouco. Adicionar outra prancha. Adicionou aqui embaixo. Aqui é renomear. Vou adicionar mais uma. Ok. Deixa-me ver. E aqui, esse aqui é o último, que eram 4 quadros. Aqui ainda saiu um pouco do limite da prancha. Muito importante que a gente alinhe bem isso, pois as pranchas que ficarem fora de... As vistas que ficarem fora do espaço útil da prancha, eles não serão locados, tá? Na, na hora que for fazer, que a gente for solidificar as plantas no Revit, ok? Então, agora eu fiz a distribuição automática de todas as vistas do quadro, mais alguns ajustes manuais. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a parte de plantas. Então, eu vou distribuir as plantas de fiação. Mas, primeiramente, a gente pode vir aqui em plantas. E aí a gente vê que ele subcategoriza por com fiação e sem fiação. A mesma parte aqui para mesma lógica que é aplicada à parte de cortes, elevações e vistas 3D, certo? Já para a parte de vista de detalhe, é apenas as vistas, as vistas mesmo que tem disponíveis. A parte de legendas, a mesma lógica. Legenda de fiação também seria a mesma lógica, só que é agrupado somente mostrando legendas de fiação. Esse projeto não contém, então não tem problema, tá? Aqui e também quantitativos tem uma lógica à parte que é subagrupado por categoria. Então cada um desses quantitativos é dessa respectiva categoria aqui que você está lendo, ok? Então vamos lá. Aqui na vista de planta a gente tem a parte de com fiação e sem fiação. Então vou locar. Aqui eu tenho vistas dependentes. Quando eu expando aqui, significa que isso aqui é uma vista dependente e essa é a vista primária, tá? Então, esse pavimento, o segundo pavimento, ele não é, ele é grande o suficiente. Esse segundo pavimento, ele é maior do que o espaço de uma prancha A0. Então, precisei subdividir ele em várias outras pranchas menores para que coubessem em uma vista, em uma planta A0, uma prancha A0. Então aqui está o espaço, deixa eu adicionar mais uma prancha, né? Eu fiz essa distribuição, eu posso apagar aqui, porque agora eu vou fazer a distribuição automática. Então vou utilizar o modelo de prancha A0 mesmo, distribuir. Ele fez a distribuição, certo? De modo que ele me disse aqui alguns avisos. Primeiro que a região de recorte não estava ligada nessa planta aqui, planta de cobertura 1. Tá? Então isso aqui a gente tem que ligar a região de recorte, é um parâmetro de instância lá das vistas. E que essas outras duas vistas aqui, elas estavam maiores do que a região de uma planta prancha A0. Então a gente precisaria fazer outras cópias dependentes,
principalmente, tá? Eu recomendo sempre fazer cópia dependente, porque é a melhor forma de se trabalhar dessas vistas aqui. E aí a gente fazia cópias dependentes, ajustava a região de recorte, ou a crop region, né? Para que coubesse em uma a 0, ok? Então deu ok aqui. Estamos com todas as nossas pranchas concluídas. Então, quando eu confirmar a janela, ele vai me perguntar se eu quero salvar esse layout, tá? Então, vamos lá. Eu quero salvar a composição. E como eu já tinha definido um local aqui, ele salvou por cima do arquivo que eu já havia criado anteriormente. Mas ele pode abrir a janelinha pedindo para você salvar em uma pasta do seu computador. Ele vai salvar preferencialmente na pasta que o seu projeto está salvo, ok? Vou dar o OK aqui. E aí ele vai começar o processo de solidificar essas pranchas dentro do Revit. Então, eu vou cortar aqui o vídeo para dar mais agilidade. Agora estamos com todas as pranchas solidificadas aqui no Revit. Eu vou abrir elas para a gente dar uma olhada como ficou. Então, temos as pranchas de diagramas aqui, com as legendas. Tá? Exatamente nas posições lá que a gente definiu. Beleza? E aí a gente também tem as plantas do jeito que a gente definiu. Aqui a gente tem as plantas do jeito que a gente definiu. E aqui estão os tipos de viewport, tá? Com aqueles nomezinhos que eu havia falado que ele coloca. Tanto aqui quanto nesse. Ok? Então, agora a gente pode voltar na nossa janela do compositor de pranchas. Aqui em OF elétrico, compor pranchas. E fazer o carregamento de todas as nossas... daquele layout que a gente havia feito com a locação das vistas já prontas. Então vou aqui em carregar, pegar o arquivo. Ele vai me perguntar isso daqui. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é para se a gente quer revalidar o tamanho das vistas com o Revit. Isso aqui é caso a gente tenha feito alguma mudança no projeto e aí alguma vista precise ter suas dimensões recalculadas. Tá? No meu caso aqui eu não fiz, então eu vou colocar não. E aí ele já recarrega tudo certinho. Aqui no navegador de pranchas, a gente tem a mesma lógica do navegador do Revit, certo? Então, aqui a gente pode expandir e ver todas as vistas que estão dentro daquela prancha. Tá? Se a gente vier aqui em cima e dar o zoom para enquadrar, ele dá o zoom especificamente naquela prancha. Beleza? E uma última coisa aqui referente à parte de modelos de pranchas é que a gente pode importar esses modelos de outro computador, tá? A partir de um arquivo salvo, ou a gente pode exportar. A gente exporta os modelos salvos, deixa ele salvo no nosso computador, e aí pega esse arquivinho e compartilha com a outra máquina, algum outro usuário aqui do nosso escritório, e ele já vai ter os modelos prontos, e aí a gente só precisa configurar isso uma única vez e nunca mais, tá? Então por esse vídeo é isso, até uma próxima, pessoal.